fazendo, tá? E, e é isso, Sol. Se apresenta aí para as pessoas, para quem está assistindo a gente. Boa tarde, meu nome é Solange Carné. Atualmente, eu me dedico integralmente a ser professora de ultrassonografia e me dedico integralmente a ajudar os veterinários que querem se dedicar à ultrassonografia, se especializar nessa área. Então, hoje a minha vida é totalmente dedicada a isso. Eu tenho uma escola de ultrassonografia, o nome da minha escola é Senos Solvet, significa Centro de Ensino em Ultrassonografia, e a gente já dá curso aqui desde 2008, aproximadamente, no Rio de Janeiro. Eu também tenho um site, que é o Mundo Ultravet, que é um site integralmente dedicado a ultrassonografistas veterinários. Nesse site a gente posta conteúdo teórico, casos clínicos, com vídeos, fotos, é riquíssimo em conteúdo para o ultrassonografista veterinário, casos diferenciados. Lá também tem palestras online para o veterinário assistir a hora que ele quiser tirar uma dúvida, e a gente sempre está postando conteúdo. Então é muito interessante, é o Mundo Ultravet. Atualmente a minha vida é dedicada totalmente a isso. E também a mentoria e consultoria, né, para quem está começando também na área de ultrassonografia, que sempre vai apresentar uma dificuldade inicial, né? A gente sabe que não é fácil começar, a questão da varredura, de interpretação de imagens, a experiência, a vivência. Então, hoje, basicamente, eu uso a experiência que eu tenho, né, e continuo adquirindo para ajudar as pessoas que estão começando. Ah, muito legal. E vamos lá, né? Assim, eu chamei você para falar sobre esse tema, sobre a jornada de formação do profissional que atua dentro da ultrassonografia veterinária. Porque muitas vezes, até pelos comentários que eu recebo, assim, já recebi muito comentário aqui na página, de pessoas, às vezes, que querem fazer um curso muito rápido, pedindo indicação e não entendendo muito bem. Então, conseguir um aparelho com alguém e aí quer começar a atuar na área. E aí a pessoa não entende que, na verdade, existe essa jornada de formação do profissional, né, para qualquer área, assim. Quando eu comecei a trabalhar como... Existe um caminho, né, a ser percorrido. Como eu comecei a trabalhar como application, eu tinha muita dificuldade, eu não enxergava nada nas imagens. Eu fiquei, assim, meses e meses e meses acompanhando vários médicos. Então, assim, meus chefes da época tinham conhecidos médicos e eu ficava indo acompanhar exame várias vezes para poder começar a entender o que o médico queria da máquina nesse processo, para que eu pudesse entender aquilo e assim, eu não precisava nem fazer diagnóstico. Imagina para quem precisa, né? Você realmente precisa investir numa formação. E assim, então, para quem gostaria de começar do zero, né? O que você acha, que tipo de percurso que a pessoa faz? Então, o que você indicaria? É uma coisa assim que as pessoas muito perguntam realmente. Por exemplo, aqui no Senos a gente tem vários tipos de cursos. Mas assim, só exemplificando, a gente tem um curso básico, né, que é um curso rápido, intensivo, de 5 dias. E muitas pessoas perguntam, eu queria saber se eu vou fazer esse curso e vou sair daí fazendo ultra e fazendo laudo. Então, eu sempre falo, não, provavelmente não. Né? Por quê? É um curso rápido, pequeno e com um conteúdo muito grande. Então, é muita informação em pouco tempo. Você não tem muito bem um tempo de absorver. Serve para você entrar em contato, conhecer o básico, o mínimo. E seria um curso que todo veterinário clínico deveria fazer. Né? Porque nesse tipo de curso, eu percebo assim que geralmente o primeiro, né? Eles mudam a visão deles completamente, né? Tinha uma visão do ultrassonografista e quando muitas vezes o clínico passa a fazer a ultrassonografia, a querer aprender, ele muda totalmente a visão dele, porque ele passa a entender também as limitações da ultrassonografia, até onde a gente pode chegar, o tipo de interpretação e raciocínio
que a gente tem, porque enquanto clínico ele não tem muito essa noção. Então, o curso básico ele vai te trazer esse conteúdo, essa informação. Eu acho que, assim, a melhor forma de você aprender ultrassonografia veterinária e entrar no mercado de trabalho, assim, com qualidade, hoje, atualmente, com certeza, é você começar pelos cursos livres, né? Que são cursos, esses cursos que você pode fazer comigo, você pode fazer com outros profissionais, desde que profissionais bons, qualificados, que você é muito fácil hoje em dia a gente conhecer e saber, né? Então, esse é o ideal. Porque você precisa, no início, de uma coisa mais, vamos dizer assim, intimista, né? Um contato mais próximo, uma pessoa que vai pegar na tua mão, né, como eu falo aqui, pegar na tua mão e colocar lá para você ver primeiro as coisas mais simples, depois as coisas mais difíceis. E isso de pegar na mão e ter essa paciência, essa vivência prática, isso é difícil. Então, eu acho que isso ajuda muito quando você está começando, né? E eu acho também que você deve começar sempre por um conteúdo mais básico e ao longo do tempo você vai aprofundando esse conteúdo. Então, você pode fazer cursos intensivos, cursos extensivos, curso comigo, curso com outra profissional, porque cada um de nós, por mais que exista um cronograma, uma matéria, né, que a gente aborda, cada um de nós tem uma vivência pessoal diferenciada. Então, isso é uma diferença muito interessante, né? Por exemplo, comigo você pode ter uma vivência mais aprofundada numa coisa que eu gosto mais, e o outro gosta mais de outra coisa. Então, eu acho que os cursos livres são a melhor forma para você realmente entrar no mercado de trabalho. Ó, já apareceu aqui uma aluna sua dizendo que o seu curso é maravilhoso, que pega na mão. Ai, obrigada. Com muita paciência. Depois dos cursos livres, né, o que você vai ter são as pós-graduações. Isso também eu acho que é interessante a gente falar. A pós-graduação é super interessante, super interessante. Você vai ter um conteúdo aprofundado, muitas vezes a vivência de vários professores qualificados e tal. Só que não é interessante que você faça para você começar o teu aprendizado. A pós-graduação é muito boa quando você já tem uma vivência de ultrassonografia, quando você já fez outros cursos, muitas vezes já está trabalhando, já está estudando, se dedicando. Então, isso é muito importante, sabe? Entender que é todo um crescimento e que são degraus que você vai seguir. E o mais importante, isso nunca vai acabar, nunca. Até o fim a gente vai estar treinando e aumentando a varredura, melhorando a varredura, estudando cada vez mais. Então nunca você vai acabar esse aprendizado. Sim, sim. Eu sempre falo, eu sempre assim, quando alguém fala... Eu adoro uma consultoria, né, do Mundo Ultravet, onde os veterinários podem falar comigo todos os dias. Então eu respondo de manhã, na hora do almoço e no fim do dia. E eu ajudo interpretando as imagens das varreduras, os diagnósticos, ajudo a fazer os laudos e muitas vezes a gente define qual o próximo passo junto. Então eu ajudo, com toda a minha experiência, eu ajudo as pessoas que não têm essa experiência tão grande. Isso aí é uma coisa que faz eles darem num lugar distante, que não tem oportunidade de fazer, sei lá, um estágio, por exemplo. Né? Porque a gente sabe que o ideal seria que o profissional acompanhasse outra pessoa durante um período. Sim, também. Muito também trabalha isso. Fazer estágio, tanto aqui quanto treinar, tudo que você puder treinar vai te ajudar. Não, E muitas pessoas, assim, que escrevem para mim na página, também falam exatamente isso, né? E aqui assim, os meus cursos são exclusivos para quem tem dificuldade com o aparelho, né? Com o equipamento. Então, tem 3 treinamentos e são exclusivos para essa área. Então, assim, quem não conhece, muitas vezes não lê direito. A gente sabe que a gente está numa época que as pessoas não prestam atenção direito no que está na internet. Tem gente que acha que, sei lá, minha página é sobre uma clínica. E eu vejo isso também em muitas páginas de outras clínicas e as pessoas não leem sobre o que as pessoas estão colocando, né? E eu sempre falo, né, para procurar cursos, procurar se informar e tudo mais. Agora eu vou poder indicar esse vídeo
para quem vier e chegar aqui na página com esse interesse. Então, assim, realmente investir em cursos e livro, Sol, que tipo de livro e leitura que você indica Então, para bom, quem está iniciando? E eu acho que travou aqui. Oi, continuou. Apareceu? parecia legal. Ah, A questão dos livros, né? A questão dos livros você vai ter em todas as áreas, né? Em todos os livros de ultrassonografia que a gente tem acesso aqui no Brasil, livro de... O que muda muito em relação aos livros, na verdade, como eu te falei, tem a ver com aquela vivência de cada autor também, sim. né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Agora, a gente tem muitos livros disponíveis, muitos livros que a gente tem acesso, isso aí eu acho que é bem tranquilo, também trabalho científico é muito importante, Sim, a gente sim. pegar o acesso ao trabalho, isso aí é uma coisa básica, né? É uma coisa Aham. básica. Não, sempre manter o acompanhamento, mas tem algum que você indique para quem está iniciando ou não? Algum em específico? Então, na verdade, eu tenho alguns livros que eu trabalho, né, que a gente está sempre lendo, que a gente tem o livro da FEP, que é bem comum a gente usar. A gente tem a fotografia da Dominique Penny, que também a gente usa muito. Agora tem alguns livros novos que estão entrando no mercado, já comprei alguns, ainda estou olhando e ainda não tenho uma Opinião opinião. fechada. Mas tem, por exemplo, um Legal. livro muito bom, que é um livro em espanhol, Diagnóstico Ecográfico do Gato, eu uso muito esse livro. Agora tem um livro de um parceiro meu também, da Argentina, que é o Carlos Nunes, ele está lançando, é um livro muito bom, com bastante conteúdo e bastante imagem, né? Porque a gente sente uma carência muito grande no livro de ter imagens, né? Imagens explicando o caso, naquela imagem ali, o que foi, o que no fim foi solucionado. Então, quanto mais imagem o livro, eu acho que é mais enriquecedor mesmo. Sim, sim. Quando eu comecei, que eu também precisava aprender, eu via muito, eu tinha acesso a um livro que tinha imagens, e é ali que eu comecei a me localizar também, de entender o que que o médico queria com o equipamento e tudo mais. E assim, vamos falar agora no final, um pouco mais. Deixa as perguntas, dúvidas para quem tiver dúvidas e perguntas sobre esse assunto, quiser perguntar alguma coisa para gente, pode ficar à vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre uma grande questão, né? Sobre configuração de equipamento para quem está Então, iniciando, isso né? era uma coisa que eu ia falar. Que, tipo assim, uma coisa que é muito importante, que eu costumo falar muito aqui, que, assim, o aprendizado da ultrassonografia, ele sempre vai envolver duas coisas diferenciadas. Uma é o treinamento prático, é como você ser um atleta. Né? Você vai ter que treinar e fazer aquilo ali repetidamente, todo dia, até você aprender. Isso é um treinamento prático. E outro ponto, né, dessa ideia é um treinamento teórico. Que você... Acho que cortou aqui um pouquinho. Repete pra gente. A última coisa que apareceu aqui foi o treinamento teórico. Então, o treinamento prático é uma coisa... Meu Deus do céu, deixa eu desligar aqui. Não, tá ok. Agora tá bom. Foi. Então, uma coisa é o treinamento prático, outra coisa é o treinamento teórico. Esse treinamento prático, ele vai ter o objetivo de quê? De ter imagens cada vez melhores, porque quando você tem uma boa imagem, você vai ter uma boa interpretação. Né? Então, aí vem essa questão da configuração, né? Que isso é uma carência enorme, enorme na medicina veterinária. O pessoal não sabe efetivamente mexer no equipamento e aproveitar tudo que esse equipamento tem de bom. Então, além da varredura, que é um ponto crítico, né? A gente tem o ponto crítico da configuração também. Que isso aí que eu acho que você entra e ajuda muito aí a melhorar essa ideia para você poder objetivamente ter boas imagens.
e com boas imagens fazer boas interpretações. Eu acho que isso é uma grande carência. Sim. Então, isso é uma coisa que o pessoal tem que investir. Eu fiz até uma campanha um tempo atrás. Vamos fazer boas imagens, entendeu? Isso lá na consultoria e tudo, justamente para o pessoal, tipo, não, fiz uma imagem que ficou mais ou menos, tá bom. Não, não tá bom. Entendeu? Vamos correr atrás. E aí vai ter todo o conhecimento do equipamento, entendeu? A questão de equipamento, né? Além de saber usar, lógico que eu sou a principal defensora disso, né? E eu realmente entendi, desde que eu trouxe meu trabalho para a internet, desde 2016, eu entendi muito mais o problema do médico veterinário. Porque o médico veterinário, ele tem muitas variações de biotipo de paciente. Então, assim, às vezes um veterinário vai fazer uma imagem em um paciente e muda de paciente, é o mesmo porte de paciente, o mesmo peso, mais ou menos, mas só a pele do paciente mudou, ele já tem um pouco mais de dificuldade ali para conseguir uma imagem boa. Então, saber usar bem o aparelho ajuda demais. Porque fica bom em muda de paciente, poxa, agora não estou vendo mais nada, tá difícil pegar isso. Tem que entender isso, essa diferença de cada um. Isso, exatamente. Então eu vejo como realmente o veterinário precisa desse conhecimento. Precisa realmente sair um pouco desse negócio de usar só o básico, só ligar e desligar o aparelho, ligar e desligar, fazer pouco uso da máquina. Mas em termos do aparelho, para quem está iniciando, geralmente vocês utilizam um equipamento portátil com 2 transdutores, né? Com um microconvexo e um transdutor linear de frequência intermediária, pode ser frequência alta. Isso. Mas geralmente fica nessa configuração. A grande maioria dos equipamentos que a gente vai trabalhar é isso, o microconvexo e o linear, com a frequência mais alta. O microconvexo vai girar em torno de 5, pelo menos, né? O mínimo geralmente tem que ser 5. E o linear vai variar, né? Tem alguns que são com uma frequência bem alta e outros nem tanto. Mas todos com frequência alta. Vale a pena chamar a atenção que não é o convexo. Então, muitos veterinários compram um seminovo, compram um aparelho usado, e aí vem aquele convexo que é de fazer abdômen de adulto, assim, no humano, né? Só que esse, ele não atende bem. Esse aí só vai te atender se você for fazer um cachorro de grande porte. Ele não vai atender. Eu tenho alunos que compraram esse equipamento, porque muitas vezes a pessoa compra o equipamento e nem fez o curso ainda, não tem nem noção. Então compra o equipamento sem ter um conhecimento e acaba comprando esse convexo. E aí é terrível, porque é difícil conseguir uma pessoa para trocar. É terrível. Alguma coisa assim, né? Então você tem que acostumar e vai usar mais, talvez, o linear aí para dar uma compensada. Mas uma carência baixa do teu exame, entendeu? Vai ficar com a qualidade baixa. Exatamente. Então, assim, isso é um alerta que eu sempre falo, acho que eu já fiz até vídeo falando sobre isso. Tem um monte de vídeo no meu YouTube falando sobre isso. Para que, assim, esse é um dos principais erros, mas eu recebo muita mensagem de gente que comprou o aparelho errado. É por isso que eu sempre gosto de falar sobre isso. Não comprem o transdutor convexo, vocês veterinários, não comprem o transdutor convexo e estejam atentos que o linear tem que ser de frequência média para alta, intermediária para alta. Alta, leia-se assim, 18 MHz. Tem aparelhos que tem que são fantásticos, mas você não precisa ter. Você pode ter 12, demais, né? Você pode ter de 12, 13 MHz, vai te atender muito bem, não é? E é isso, e aí você vai fazer o investimento dentro do que você tem na sua faixa aí de possibilidades. Sim. Dentro da sua faixa de possibilidades. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente conversou? Lembrando que a Escola da Sol fica aqui no Rio de Janeiro. Recreio dos Bandeirantes. Recreio dos Bandeirantes. E eu vou deixar, depois que eu deixar a gravação, eu vou baixar o vídeo, deixar lá no YouTube, vou deixar o site dela e tudo mais. Mas quem quiser pode me escrever em inbox, pode escrever no meu último post também, deixar dúvidas, perguntas. Eu acho que não tem nenhuma pergunta. Eu acho que é importante falar,
né? Um pouco sobre essa questão de quando você procura cursos e tudo, de você ter essa, como eu falei anteriormente, nessa proximidade, para que você possa ter também um auxílio no teu pós-curso, né? Que esse auxílio vai ser muito necessário. Você vai, com certeza, precisar muito desse apoio, né? Porque a gente fica muito sem saber. Eu participo de vários grupos no WhatsApp, o pessoal aí me conhece dos grupos, então eu vejo muito, extremamente a carência das pessoas, eu vejo que é uma coisa muito suporte. Muito ruim que as pessoas fazem por apenas uma imagem, é isso e tal. E não é assim, as coisas são bem mais complexas do que isso. Você tem que estar com muito entendimento no que você está fazendo. E para isso aí é uma luta, uma batalha que você tem que correr atrás efetivamente. Então você tem que absorver esse desafio das varreduras mais complicadas, você precisa treinar, você precisa desenvolver. Isso tudo vai fazer com que você cresça cada vez mais rápido, tá? E que você se desenvolva. Porque como é difícil, então são muitos momentos que você pensa, muita cobrança, e você não pode pensar em desistir. Então tem que ter muita força aí para estar melhorando todo dia. É mesmo. Como qualquer área que a gente quer ser bom, Sim, não adianta. E tem uma pergunta. Durante a graduação, o que podemos fazer para nos aprofundar nessa área? O que o profissional que está na graduação pode fazer aí para se aprofundar, para começar a se familiarizar? Então, veterinário que está na graduação, no caso, ele pode fazer o curso básico. Como eu falei no início, é muito importante. Por exemplo, todo veterinário, tinha que fazer o curso básico. É assim, seria uma luz na vida deles, porque a ultrassonografia hoje em dia é totalmente utilizada, né? Em todas as clínicas você tem acesso a uma ultrassonografia. Então, como tem muito acesso, eles também, muitas vezes, não utilizam como deveriam utilizar, e não sabem, muitas vezes, o que pedir, ou não tem o entendimento, a visão do ultrassonografista. Então, ter essa visão por um tempo, entender a visão do ultrassonografista é fundamental. Então, os alunos que são da graduação podem perfeitamente fazer o curso básico. E caso você ame, se apaixone pela ultrassonografia e veja que você quer aprender, aí você tem que se dedicar e fazer outros cursos. Né? E aí você começa a investir nos livros, em outros cursos, e assim sucessivamente, né? Esse curso é muito legal, porque ele é um curso bem completo, ele te dá tempo eu falo de digestão, né, do conhecimento, e ele tem muita aula prática. A gente aqui faz bastante aula prática relacionada à varredura e também aula relacionada a paciente CARS. A gente tem... As pessoas têm que aproveitar também que a gente está numa época assim, de muita facilidade de conhecimento. Acesso à informação. Sim, a gente tem muito acesso. Quando você começou, Sol, como é que era? Conta pra gente um pouco como foi o seu início. Antes de eu falar quando eu comecei a dar curso, né? Que o pessoal às vezes me ligava pelo telefone, porque não tinha WhatsApp, câmera digital, era uma coisa difícil. Então, ele ligava, a pessoa tinha que ligar e falar, só eu estou vendo isso. Entendeu? Tipo, me explicar o que ela estava vendo, porque eu não conseguia nem ver o que ela estava vendo. Quer dizer, hoje em dia você envia um vídeo, grava tudo, faz 1000 fotos. Mas quando eu comecei, cara, eu comecei porque eu tive aula de ultrassonografia na faculdade. Isso foi mais ou menos em 97. E eu me apaixonei pela ultrassonografia. Eu falei, pô, isso é muito legal. E acabei falando, vou me dedicar a aprender ultrassonografia. Em 98, eu estava ainda na faculdade, eu procurei o CAD, que na época foi o primeiro centro diagnóstico do Rio de Janeiro, na Tijuca. E a dona era a Vânia, né? Uma das donas, a dona era a Vânia Thanos, que foi ela uma pessoa que me abraçou, me absorveu como estagiária, e ela foi uma pessoa que me ensinou os primeiros passos na ultrassonografia. Então eu me apaixonei pela ultrassonografia, e eu, depois disso, né, eu me formei em 99, então eu sempre trabalhei com ultrassonografia, eu comecei a trabalhar no CAD em 2000, no próprio CAD. Eu também trabalhei no hospital da minha faculdade, que na época era Plínio Leite, e com ultrassonografia, mas assim,
Como é que eu fui estudar? Quando eu cheguei lá, a Vânia falou para mim, olha, tem isso aqui, uma pilha de trabalho que ela tinha xerocado, né, e vários em inglês, ela falou, traduz aí. Aquela coisa que a gente está só esperando chegar um estagiário para salvar a gente, aquela monte de trabalho. E daí eu comecei a traduzir, né? Tinha um livro que era de medicina humana, que a gente estudava. Eu me lembro que uma vez, há muito tempo, a gente conversou e você tinha me falado que tinha começado a aprender com ultrassom humano também e tudo mais, né? Eu fiz estágio, porque depois que aconteceu? Quando eu me formei, imediatamente, eu não tinha emprego, né? Como todo bom estudante, a gente se torna um desempregado quando a gente se forma, né? É todo um processo. Então, nesse período, eu também não podia estagiar na medicina veterinária mais. E aí eu procurei a medicina humana. Então, eu tive também uma mulher que foi uma mãe para mim. Ela me ajudou muito, muito, muito. E ela me ensinou muito também de ultrassonografia. Então, eu tenho essas duas referências iniciais, que é a Vânia, da veterinária, e essa outra mulher, que era uma médica. Então, elas me ajudaram muito. Mas o processo era muito lento, era toda uma coisa de estudar, e tinha livros em inglês, alguns, acho que talvez uns 2 ou 3, o Nyland, o Green, alguns livros que a gente usava na época, e era isso. E aí, começando, e muito medo, desespero, mas de lá para cá, né, já melhorou muito. Claro, graças a Deus. E assim, é o próprio salto que a ultrassonografia veterinária deu em relação ao uso dos equipamentos. Antigamente, eu lembro... A qualidade é outra qualidade, gente. Nada, você nem botou só no transdutor. Ganho, tá? Entendeu? Então, isso também é uma coisa que mudou muito. Então, vem qualificando cada vez mais a imagem, uma imagem de qualidade, de cada vez ter mais e mais detalhes, a possibilidade de mexer nas configurações. Sim, então, tá muito legal. Mas no início era bem complicado, porque a gente realmente não tinha acesso à informação. O acesso era muito difícil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Assim, em 2016, quando eu comecei a criar os materiais falando sobre aparelho, os vídeos e tudo mais, eu tenho muito vídeo com muita visualização até hoje, porque assim, naquela época, em 2016, a gente não está falando nem de tanto tempo assim, não existia conhecimento, era só mato, não existia informação nenhuma sobre aparelho, sobre nada na internet. Hoje em dia, sim, eu tenho gente que não comprou meus cursos, assistiu vários vídeos no YouTube, tudo bem, é um material que vai estar muito mais desorganizado, né? O curso, ele é planejado, pensado, estruturado. Então, a pessoa ali, ela, assim, dependendo, eu às vezes recebo e-mail, sei lá, de um oftalmologista que usa ultrassom e tem lá os ajustes. Você me manda o que você tem aí eu mando alguns vídeos, aí a pessoa, para aquela pessoa que tem um aparelho super... simplesinho, aquelas informações iniciais já vão mudar a vida daquela pessoa, já vão melhorar muito, assim. Então, a gente tem que aproveitar que a gente está vivendo essa época, que, assim, hoje qualquer coisa você resolve rápido, você joga no Google, você manda um vídeo para alguém, você manda um áudio para alguém. Então, isso é fantástico, né? E é isso, eu acho que é só isso. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, você quer falar mais alguma coisa, Sol? Então, eu acho assim, eu queria, na verdade, nada demais, né? Eu queria só entender, que as pessoas entendessem, né, que essa parte da gente ter um estudo que é fortíssimo para a gente, um treinamento prático que também é fortíssimo para a gente, que isso não é tudo, que existem outros milhares de fatores, tá? Que são basicamente atendimento, perseverança, um atendimento de qualidade 100%. Então, além de você ter toda essa perfeição na tua qualidade técnica, né, a gente tem que pensar também nesse lado comercial, que é o lado de você ter um excelente atendimento, um lado de você ter um atendimento baseado numa hora certa, sem atraso, ou pelo menos muitos atrasos, que você possa enviar o laudo, encaminhar o laudo ou relatório no momento que você combinou de enviar. Então, essas coisas vão fazer você também ter qualidade no mercado de trabalho. Você, lógico, tratar super bem o cliente final, que esse cliente é de algum veterinário, geralmente,
você atender o paciente com carinho, porque a gente tem os nossos pacientes, né? Vem como criança, como uma criança, vem com dono, tem todo um processo. Muitas vezes você tem que dar uma notícia que não é boa. Então, acho que tudo isso também é um desenvolvimento pessoal. Que você Não são pacientes colaborativos, às vezes você tem situações difíceis. Sim, uma empatia pessoa e muitas vezes entender também o processo que está acontecendo ali com ela. Eu acho que exatamente. Isso é importante. E assim, porque o que a gente tem na medicina veterinária, na verdade, basicamente são 3 formas de ultrassonografistas. São os ultrassonografistas volantes, que é a grande maioria, né, que eles vão até as clínicas, eles vão nos consultórios e podem ir também no domicílio dos clientes até. E a principal vantagem desse ultrassonografista é que ele traz a ultrassonografia a qualquer hora, então é um acesso fácil. E a principal vantagem para ele é que ele é o próprio patrão dele. Né? Mas isso é importante lembrar que ele precisa fazer uma divulgação, todo um trabalho de qualidade, qualificação, que ele tenha fazendo um bom trabalho aqui, amanhã ou depois ele vai estar cada vez mais... requisitado, né? Requisitado. Exatamente. E saber também que existem assim, momentos que vão ser difíceis. Às vezes você está começando, ou então você está recomeçando, então, né? Ou você precisa acelerar e pensar nessa parte comercial, fazer propaganda, fazer divulgação, fazer um cartão de visita decente, bem feito. Né? Básico. Se apresentar para as pessoas, ter uma identidade visual legal. Difícil o volante, apesar de ele ter uma entrada fácil no mercado, ele é o mais difícil, porque ele está sozinho. Então ele fala, olha, faz ultra comigo, entendeu? Aí você, mas eu já tenho outro ultrassonografista. Então é uma brecha que você precisa muitas vezes para entrar, e quando você entra, você tem que fazer bonito, porque senão você pode perder a oportunidade até de conquistar aquele cliente ali. Isso é uma vantagem e uma desvantagem nessa forma de trabalhar. O outro tipo de ultrassonografista, ele está dentro de uma clínica ou de um centro de diagnóstico. Então, ele tem alguém gerando o exame para ele. Isso é bem mais simples. Claro, eu digo assim, oficialmente falando. Ele está lá no plantão ou ele está de sobreaviso e quando precisa, então ele está lá naquela clínica, aquela clínica está gerando o exame para ele. Né? Então, isso também é uma... Ele já tem uma demanda mais garantida, digamos assim. Ele não precisa fazer tanta divulgação do nome dele, mas é sempre importante que você faça a divulgação do seu nome. Porque hoje você está nessa clínica, mas amanhã você pode estar. Então, é uma forma que as pessoas você tem que aproveitar para fazer um bom trabalho e para sempre as pessoas te conhecerem através do seu bom trabalho. Né? Esse é a vantagem, basicamente, é que alguém gera a ultrassonografia para você. Então, é uma grande vantagem. Né? E o outro tipo de ultrassonografista é o clínico. O clínico hoje, ele tem muito uma demanda grande de ultrassonografia, então muitas vezes ele se sente perdendo um exame ou precisando de um exame e não conseguindo um ultrassonografista para ir fazer. Então ele, vou fazer ultra. E acaba também, muitas vezes, se dedicando a isso. Então é um outro tipo de ultrassonografista que a gente vai identificar. Quando eu comecei a trabalhar com application, eu comecei a trabalhar com aqueles aparelhos portáteis da Sonosite. Tem muitos ainda no mercado, eles são muito robustos e tudo mais. Sim. E na época se falava, assim, é uma coisa que, assim, por exemplo, acontece hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, que todo médico sabe fazer ultrassom. Então, assim, eu acredito que isso seja, assim, uma tendência do futuro. Porque como eles falavam na época, isso há mais de 10 anos atrás, que o ultrassom, ele seria o estetoscópio do futuro. Sim, é o que hoje a gente vê mais ou menos no FES. Que a gente teve a live semana retrasada com o Gustavo, e ele falou bastante sobre isso. Então, assim, muitas vezes você tem o aparelho de ultrassom e você pode utilizar o veterinário, que é o clínico mesmo, ele pode utilizar para fazer um diagnóstico rápido e aí, lógico, em caso de complicações maiores, ele vai gerar aquela demanda para o especialista. Da mesma forma que o ultrassonografista, né? Para fazer coisas além do FES, né, no caso. Exatamente. Então, assim, isso é algo que vem a agregar. Então, assim, se há 10 anos atrás se falava que
o ultrassom seria o estetoscópio do futuro. Então, assim, né, hoje a gente tem, assim, enfermeiras que usam ultrassom para funcionar uma veia. A gente Sim, tem aplicabilidade em várias áreas. Então, a gente tem, né, aplicação em inúmeras áreas. Então, é isso. Eu acho que é algo que vem para agregar. É algo que, lógico, como tudo, requer conhecimento do profissional. sim. E é isso, né? É algo que, assim, já se falava há muito tempo atrás e hoje em dia é uma realidade. É. É uma realidade. E além dos cursos de formação, assim, né, da parte de ultrassonografia de pequenos animais, você também tem cursos em outras áreas correlatas aí no Agora a gente Seno e está com um Solvete. curso de radiologia, que vai começar em março, agora de 2020, vai ser a segunda turma, mas a primeira extensiva com um tempo maior, e também é um Aham. curso para capacitar o pessoal a trabalhar com raio-x, porque isso também é uma outra realidade. Muitos Sim, é uma outra ultrassonografistas deficiência grande. fazem raio-x também, às vezes já está numa clínica de plantão, então acaba sendo aproveitado nas duas áreas. Isso é Sim. muito interessante. Então, para quem quiser também se qualificar aí com radiologia, a gente vai estar começando um curso agora em março com a professora Marceline Luz. Um curso muito legal, muito completo. Também a pessoa vai ter condições de sair com bastante bagagem, entendendo de radiologia, claro, o conhecimento depois que ela vai absorver vai ser sempre eterno. Mas ela já sai com condições de trabalho. A ideia Aham. Ah, legal. E é isso, né? é isso. Então, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, que desde que a gente conversou no ano passado, que você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar para a live. Queria agradecer a sua disponibilidade, sempre o apoio aí com o meu trabalho, que eu sempre me ajudou bastante. Obrigada a E você, mas é isso, te agradeço bastante aí. Quem tiver perguntas também, eu vou deixar o vídeo lá no YouTube, pode mandar mensagem para mim, lá na página da Sol, Senos Sol, Cenas Solvete, é, www.cenassolvete.com.br. .br, isso. Isso, e Ou aqui tem no Mundo Instagram também. também. Instagram Isso. também, Pode mandar Solvete. mensagem também, que é outro canal. Muitas pessoas disseram que seu curso é ótimo, maravilhoso, que Legal. esses foram os últimos Obrigada, comentários. gente. Gente, Obrigada obrigada pela por estarem ao vivo, quem também for assistir a reprise. E é isso. E aí a gente vai ter novas lives aí nas próximas semanas. Obrigada a todos aí. Valeu, E obrigada, gente. tchau, Sol. Obrigada. Valeu.